Graça e paz, tudo bem com você? Hoje, nesse dia frio, nós vamos repartir aqui um trecho, né? Um pedaço, uma porção da palavra do Senhor. Amém? Pega sua Bíblia aí comigo, abre aí em Jó, nós estamos no capítulo 9, nós vamos ler hoje do 1 ao 13, amém? Jó 9, do 1 ao 13. E eu tenho como tema aqui, quem ousa desafiar a Deus, amém? 1. Então Jó respondeu. Nós vamos ver aí a segunda resposta de Jó, amém? Então Jó respondeu, na verdade, sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus, e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, a Órion, a Sete Estrelo, e as constelações do sul. Esse versículo 9 aqui são grupos de estrelas, tá? Esses nomes. 10. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim, e não o vejo, segue diante de mim, e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá, o que está fazendo? Deus não revogará sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Aí aqui no finalzinho eu vou falar esse monstro Raabe, o que é um monstro marinho. Amém? Nesse capítulo vamos ver a segunda resposta de Jó. Nós vemos esse homem falar por 2 vezes, né? Uma vez o seu amigo ele fala, e aí ele responde. Agora Bildade falou. E Jó está começando aí no capítulo 9 a sua resposta. Esse capítulo, nos versículos 1 e 2, aborda a questão de como um homem pode fazer uma petição a Deus. Então, na verdade, sei que é assim, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Então, aqui ele fala sobre essa questão do homem pedir, mesmo sendo um ser mortal, né? E como fazer uma petição a Deus, o soberano e majestoso? Jó questiona como o mortal pode se apresentar diante de Deus, o Todo-Poderoso, e argumentar a sua causa. E por muitas vezes nós nos pegamos nesse embate, né? Como que eu vou falar isso para Deus? Às vezes a gente acha que é tão pequeno, né? Diante da grandeza de Deus. E eu penso que para Deus nada é pequeno ou grande demais, né? Às vezes, como eu disse aqui outras vezes, né? Um problema que para mim é gigante, para uma outra pessoa pode ser tranquilo. E vice-versa. Às vezes o que uma outra pessoa tá passando para mim é tranquilo. Então nenhum problema é grande demais ou pequeno demais. O que depende é a forma que a gente lida com esse problema, né? Ele reconhece que Deus é incrivelmente poderoso, capaz de mover montanhas e causar terremotos. Aqui ele fala sobre algumas coisas naturais aqui, né? E que é sábio em todas as suas ações. Jó também afirma que ninguém o pode impedir, que ele pode destruir os inocentes bem como os ímpios, a sua própria palavra diz, né? Deixando-o sem esperança de defesa. Jó afirma que ninguém pode argumentar com Deus, e que a sabedoria e o poder de Deus são insondáveis. Então, ainda que esse homem esteja passando por tudo o que ele está passando, que não é pouca coisa, né? Devido ao que nós temos visto aqui, ele em tudo isso reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece como é limitado em sua capacidade de entender os caminhos de Deus. Jó aqui, ele não fica questionando a Deus o porquê. Ele só questiona o porquê dele estar passando isso. Porque ele viveu uma vida reta perante a Deus, né? E ele deixa bem claro aqui que é importante nós sermos humildes, que a humildade é necessária diante da grandeza divina. Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Porém, nós temos que chegar a Ele com humildade, não achando que Ele é o nosso empregado, né? Digamos assim. Deus não é empregado de ninguém, Deus é soberano. E basta uma palavra e Ele pode fazer muita coisa. Então, nós temos que ter essa humildade de entender e ter aquele temor de que Ele é santo, que Ele é digno de toda a nossa adoração. E não nos comportar de qualquer forma na presença de Deus, né? Lá no versículo 13, vai falar sobre esse monstro marinho, né? Que é esse monstro Raabe. Ele refere-se a um monstro marinho místico, assim como nós falamos em outra passagem aqui também que a gente leu, né? Sobre o Leviatã, né? Então, lá falava sobre o Leviatã, que representava as forças do mal, né? E aqui nós vamos ver sobre Raabe, que refere-se a um monstro marinho místico usado como símbolo da força caótica do mar, e em alguns contextos no Egito também. Depois vai aparecer em alguns lugares aí. Ilustra nesse versículo a grandeza e o poder de Deus, que domina até mesmo essas criaturas poderosas. Então é como se ele fosse o poderoso do mar e Deus ainda assim controla
monstros, né? Na mão de Deus está o controle de nossas vidas. Na mão de Deus está o controle de todas as coisas. Que nós possamos ter essa consciência. Jó começa essa primeira resposta dele aqui com o tema: quem ousa desafiar a Deus? E verdadeiramente nós temos que ter isso no nosso coração. Ninguém pode desafiar a Deus. Ninguém é poderoso o suficiente para isso. Que nós possamos nos colocar no nosso lugar de servos, de imundos, de sujos. Foi a graça, foi a entrega do Filho de Deus, de Jesus, que fez com que nós tivéssemos acesso ao Pai. Que nós possamos enxergar isso todos os dias e nos arrepender de nossas falhas, de nossos pecados, né? No caso de Jó aqui, ele vivia uma vida reta, uma vida íntegra. Às vezes você também está vivendo uma vida reta e íntegra. Mas às vezes uma palavra ou outra que você falou, uma pessoa que você agrediu sem perceber. Enfim, nós temos atitudes que muitas vezes a gente acha normal e para o outro não é normal. Que nós possamos pedir perdão todos os dias ao Senhor, sabe? Reconhecendo as nossas falhas. Tem um versículo aqui, o 10, que é tremendo. Que ele deixa assim, com convicção aquilo que Deus faz e aquilo que Deus é na vida dele. Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se pode enumerar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Somente pela nossa reflexão, para a gente gravar aí que Deus é soberano. Nós vamos ler Jeremias 10, 6. Abra aí sua Bíblia comigo, Jeremias 10, versículo 6. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias 10, 6. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. E em Salmos 136, versículo 4. Há único que opera maravilhas, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor sempre tem o braço estendido para nós, a mão estendida para nos ajudar, que nós possamos reconhecer essa grandeza de Deus. Assim como Jó, Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que nós não podemos enumerar. Que essa palavra toque no seu coração hoje, você seja acalentado pela palavra do Senhor e que amanhã, em nome de Jesus, possamos prosseguir aqui, lendo mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.